gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, amém? Chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, e o qual vivia nos sepulcros. Ele vivia no cemitério, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera ao espírito imundo que saísse do homem. E perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu, e então, saindo o espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, aonde se afogaram. Esse texto aqui, ele está nos evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos, ou seja, são evangelhos parecidos. Então, esse mesmo texto ele encontra no Evangelho de Lucas, esse mesmo texto também encontra no Evangelho de Mateus. Só que Lucas é interessante, porque no capítulo de número 8, depois que Jesus ele conta as parábolas, e aí a Bíblia diz que Jesus ele pede para que os discípulos deles entrem no barco e atravesse o lago de Genezaré. Pastor, você acabou de dizer que era um mar, era um lago, mas na realidade esse lago era tão grande que eles chamavam de mar. E a palavra de Deus ela diz que no verso de número 22 do capítulo 8 de Lucas, diz assim: que aconteceu que naqueles dias entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos para passar para a outra margem do rio ou do lago. E no meio dessa jornada, dessa travessia para o outro lado, a Bíblia diz que Jesus dorme no barco e vem uma tempestade. E a tempestade ela começa a bater no barco, começa a haver ondas causada pelo vento, e Jesus ele está dormindo ali na proa do barco. E quando o barco está ali enchendo de água, os discípulos apavorados, eles acordam Jesus e dizem: Senhor, o Senhor não se importa que nós perecemos, vamos morrer afogado. Jesus ele levanta
E ele diz para a tempestade parar e para o mar se acalmar. E a gente não presta atenção que essa ação não era uma ação natural, porque de repente essa tempestade veio. Era uma ação causada pelo maligno. Era uma ação causada por Satanás. Por quê? Porque Satanás não queria que Jesus atravessasse o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, que é a mesma coisa. Por quê? Porque ele ia encontrar este jovem, este homem que a Bíblia diz que estava ali possuído por espírito maligno. É aquilo que Marcos diz. Diz que ao desembarcar ele viu, veio de encontro ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo. A palavra de Deus, ela distingue você ser possesso. São duas palavras gregas parecidas, mas uma ela fala de possessão, e a outra ela fala como se de influência do inimigo. Então nem todo mundo pode ser possesso, mas pode ser influenciado pelo inimigo. Esse rapaz aqui, a Bíblia diz que ele estava possesso por demônio. E aí eu vou explicar para você a diferença. Por exemplo, a Bíblia diz que, lá no próprio livro de Lucas, que existia uma igreja, uma sinagoga, onde uma diaconisa, uma irmã que trabalhava dentro dessa igreja, e trabalhava vários anos ali, ela andava encurvada, ela tinha um problema, que todo mundo achava que era um problema natural dela, ela andava com a cabeça baixa assim, como se algo tivesse em cima dela causando um peso, e a liderança daquela igreja achava que aquilo era natural, até que Jesus entra naquela sinagoga, e Jesus observa aquela mulher andando ali dentro da igreja, da sinagoga, encurvada. E aí Jesus chama ela na frente e expulsa o demônio dela. Ela não estava possuída, mas ela estava influenciada. Ela tinha uma doença que era causada por Satanás. E todo mundo achava, na igreja que ela frequentava, todo mundo achava que aquilo era normal. Vou dizer uma coisa para você. O diabo, ele não tem problema nenhum de sentar num banco dessa igreja, de dar glória a Deus, de cantar os louvores que foram cantados aqui. O diabo não tem problema de entrar dentro de uma igreja. Muitas vezes o diabo entra, dá glória a Deus, dá aleluia, dizima, oferta, mas ele está lá. Ele não tem problema. Ele não tem problema com crentes que vivem uma vida de qualquer jeito, que vivem um evangelho light, que vivem um evangelho sem compromisso. Então quando a pessoa vem falar para mim, pastor, o diabo está vindo contra a minha vida, se eu conheço a pessoa, eu começo a examinar a vida dela e falar, não pode, o diabo não pode ir na vida dessa mulher. Por quê? Ou deste homem. Por quê? Porque ele não é uma pessoa que desafia o diabo. O diabo vai se importar com aqueles que têm compromisso com santidade e aqueles que têm compromisso com Deus. Caso contrário, irmão, ele vai sentar perto da gente, ele vai estar junto da gente e vai estar tudo tranquilo. Então existem duas maneiras do diabo operar. Ele pode influenciar nossas vidas. Por exemplo, Jesus Cristo, ele olha para os seus discípulos e ele diz assim, olha, o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Quem sou eu? Aí um diz, olha, tu és, uns estão dizendo que tu és um profeta, outros dizem que tu é Elias encarnado. E aí Jesus olha para os discípulos e diz, e vocês, o que dizem? Quem eu sou? Aí a Bíblia diz que
Pedro, naquele momento, ele recebe a presença do Espírito Santo e ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo olha para Pedro e diz: graças te dou, Pai, porque não foi carne nem sangue que me revelaste a Pedro, mas foi o teu Espírito. Pedro acabou de ser usado, correto? Amém? E aí naquele momento, Jesus começa a discorrer, Jesus começa a falar que ele vai precisar ser crucificado, para a humanidade poder ser salva, ele tinha que ser crucificado. Aí Pedro, na mesma hora, Pedro diz: não, Senhor, de maneira nenhuma isso acontecerá contigo. O que é que Jesus diz? Arreda de mim, Satanás, porque você não compactou com as coisas de Deus. Ao mesmo tempo que Pedro foi usado pelo Espírito Santo de Deus, ele se permitiu que o diabo usasse a vida dele. Pedro não estava possuído, Pedro foi sugestionado, Pedro naquele momento foi influenciado. Então muito cuidado com a vida que você leva, porque pode ser que você entre dentro de um culto, adore a Deus, receba a presença de Deus, fale em línguas estranhas, profetize, e de repente do lado, por você não vigiar, você dá lugar para a carne, e o diabo começa a usar a sua boca. Não é que ele te possuiu, ele usou a tua boca, é diferente. Amém? Agora os textos também na Bíblia, ele diz que Judas, o diabo não só influenciou os pensamentos e as ações de Judas, como a Bíblia diz que quando Jesus molhou o pão e entregou a Judas e ele comeu, o que acontece? A Bíblia diz que naquele momento o diabo entrou em Judas. Existe a opressão, quando o diabo está por fora, oprimindo a nossa vida. Você já sentiu esse tipo de opressão? Oprimindo a nossa vida. E aí a gente começa a viver uma vida de qualquer jeito. E ele vai só oprimindo, mas ele vai, é como se fosse na minha época, talvez a linguagem não seja familiar para algumas pessoas, a tal da cunha. Para você abrir uma madeira grande, você fazia um buraco pequeno nela, colocava uma cunha e começava a bater. Você ia batendo devagarinho, e a cunha ia entrando. De repente, quando aquele pedaço de madeira entrava no outro, a madeira se abria e se rasgava. E o diabo é assim, ele vai devagar, trabalhando na nossa vida, ele vai fazendo uma opressão, a gente vai dando lugar para ele, de repente, a gente está possuído. Mas não é de uma hora para outra. Judas não foi possuído de uma hora para outra. A palavra de Deus, ela diz que quando Jesus, o diabo tenta impedir Jesus, tenta afundar o barco de Jesus, porque ele sabia que quando Jesus chega em um lugar, Jesus ele chega para dar liberdade, porque a palavra de Deus ela diz: se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o diabo muitas vezes não queria. Sabe, quando eu fico olhando hoje é o dia, presta atenção nessa revelação, hoje é um dos dias melhores para vir na igreja. Está ventando lá fora, está fresco lá fora, não está calor aqui dentro. Por que você acha que houve um monte de obstáculos para as pessoas chegarem aqui neste lugar? Por quê? Porque Satanás já sabia que ia acontecer essa palavra, e essa palavra ia libertar muitas pessoas. Assim como o diabo tentou impedir Jesus Cristo de atravessar o mar, o lago de Genezaré, para libertar uma pessoa, Satanás ele vai começando a oprimir. Não, hoje eu não deixo essa pessoa aí na igreja, porque se ela for, com certeza Deus vai libertar a vida dela. E eu tenho certeza, se Deus trouxe você aqui nessa noite, é porque Deus quer libertar a sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que esse jovem, esse homem, ele estava endemoniado. O diabo entrou na vida dele,
E olha a situação desse homem. Ele morava dentro do cemitério. Está entendendo isso? Ele comia restos de defuntos em decomposição. Ele era louco da cabeça. Ele se cortava inteiro. Ele tinha uma força descomunal. Você já viu alguém endemoniado, irmão? Eu já vi uma pessoa endemoniada que 5, 6 homens não seguravam ela. Uma força, uma mulher, uma força descomunal. Ele tinha essa força, porque a Bíblia diz que ele foi algemado, ele foi acorrentado por pessoas, e a Bíblia diz que ele estourou aquelas correntes. No livro de Marcos e de Lucas, está falando desse rapaz, eles dão ênfase a esse rapaz, mas no livro de Mateus diz que existia 2 que estavam junto com ele lá. Então esse lugar, esse cemitério, era um lugar onde as pessoas oprimidas ficavam. Por quê? Porque Satanás, ele quer oprimir a vida de cada um de nós, até nos colocar em lugares onde mortos frequentam, aonde não tem vida. E outra coisa, esse homem andava nu. Ele andava nu, todo rasgado, comendo resto de defunto em decomposição. Ele ficava gritando no meio da noite. Durante o dia ele ruivava. Ele tinha perdido o juízo. Lê os textos em casa. Ele tinha chegado em um momento da sua vida que as pessoas diziam: não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Mas quando a gente diz não tem mais o que fazer, Jesus diz: eu posso fazer. A Bíblia diz que Jesus, ele chega, e quando ele chega, os demônios já estão esperando ele, porque não conseguimos afundar o barco dele, não conseguimos matar ele ali no meio no meio daquele lago. Eles já estavam esperando Jesus. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que no verso 6 do capítulo 5 de Marcos diz: quando de longe eles viram Jesus, eles correram e foram adorar. Eles já sabiam que Jesus estava lá ali. E aí eles disseram: o que nós temos contigo, Jesus? Filho de Davi, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, olha a contradição do diabo, eu amaldiçoo, ou conjurar é amaldiçoar. Lembra dos Harry Potter, conjuro, né? Aprender, vocês querem, pessoal aí que assiste a saga do Harry Potter da vida, quando ele fala eu conjuro, ele está dizendo eu amaldiçoo. Olha o diabo, o que o diabo está dizendo? Eu te amaldiçoo, por Deus que não nos atormente. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não amaldiçoa ninguém, Deus abençoa as pessoas. Sabe aquele povo que fala assim: eu vou orar por o castigo de Deus vai pegar aquela mulher que me afrontou. Não, Deus não é Deus de conjuro, não. Deus é Deus de poder, Deus é Deus de cura, Deus é o Deus de libertação. Deus não é o Deus da maldição, Deus é o Deus que abençoa. Eles dizem: olha, eu conjuro em nome do Deus que não nos atormente,
porque você quer atormentar o diabo, você carregue a presença de Jesus dentro de você. Você quer, sua casa está oprimida, comece a carregar a presença do Espírito Santo na tua vida, porque aonde há trevas vai haver luz. Jesus olha para lá, para ele, e diz: qual é o teu nome? Ele diz: Legião Urbana. Legião. Você sabe o que é uma legião, irmão? Uma legião, ela é um grupo de soldados romanos na época, que era composto de cerca de 6.000 homens. Dentro daquele homem, cabia 6.000 demônios. E o mais importante que eu vi hoje, é que a legião, era um corpo, que poderia ter em torno de 6.000 homens, dividido em 10 cortes. Cada corte poderia ser dividida em 6 centúrias, ou seja, lembra do centurião? O centurião, ele cuidava de 100 pessoas, ele era um líder. Só que acima desse centurião tinha uma corte, que era de 10.000. Então, sabe o que ele está falando? Tinha demônio de patente grande ali dentro daquele homem. Por quê? Porque o diabo é um ser organizado. Ele não é igual nós, que lutamos contra nós mesmos, brigamos entre nós. Não, o diabo, ele não briga entre ele, trabalha organizado. Efésios capítulo 6, Paulo diz: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra a potestade, contra dominadores, contra príncipe desse mundo. Era tudo assim, hierarquia. O diabo trabalhava em hierarquia. Então tinha patentes grandes aqui. Tinha uma legião de 6.000 homens, que era dividida em 10.000, que era dividida em 6 de 100 homens. Então esse homem, ele era atormentado. Esse homem, ele era judiado. E aí Jesus chega para ele, e aí eles falam: nosso nome é Legião, porque somos muitos. E eles imploraram encarecidamente que não mandasse para fora do país. Aí a Bíblia diz que, verso 11, pastava ali uma manada de porcos, cerca de 2.000 porcos, e o espírito imundo imploraram a Jesus para entrar naquele porco. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você, olhe para mim. Vou falar igual o pastor que me sucedeu, olhe para minha gravata. Quando eles pedem para ir para os porcos, sabe o que significa, irmão? Significa que o diabo, ele só pode exercer a sua maldade aqui nesse mundo, através de corpos, de pessoa. Assim como a bondade de Deus é revelado ao mundo através dos filhos de Deus, a maldade do diabo, ela é revelada através daqueles que dão lugar e permitem serem habitação de Satanás. Jesus fala disso. Por quê? Porque o diabo, como ele é espírito, ele precisa de um corpo para habitar. Você é espírito. Você não é o que você está vendo. Você é aquilo que está dentro de você, um espírito que está dentro desse corpo. Porque depois que você morre, o corpo não significa mais nada. Perguntaram para mim esses dias aí: pastor, pode cremar? Irmão, pode cremar, pode doar para a Unicamp, pode fazer qualquer coisa depois que morrer. Por quê? Porque é só, como a Bíblia diz, é pó e cinza. Mas tem um espírito. E para o diabo trabalhar neste mundo, ele precisa usar pessoas.
Você já viu pessoas uma mãe que esquarteja o filho, uma mãe que pegou uma criança, né? E ela morava lá, acho que no 12º andar de um prédio, e ela pega uma criança aí, um bebê de 6 meses, e ali naquele lugar onde se coloca o lixo para descer, ela joga a criança ali para baixo. Alguns anos atrás, uma mãe pegou um filho, uma criança, ela teve o bebê, ela pegou o bebê, ela cavou uma cova no meio do mato e ela enterrou aquela criança. Aí veio um cachorro, ele começou a cavar e começou a latir. Alguém viu, chamou os bombeiros, levaram aquela criança para o hospital e ela foi salva. Aonde vem tanta maldade? Do diabo. Mas ele só pode operar através da vida daquelas pessoas que permite ser instrumento do diabo. Ele precisa de um corpo. Um tempo atrás, eu trabalhava na área de libertação. Eu tinha um culto de libertação às 14 horas, toda sexta-feira. Toda sexta-feira, 2 horas da tarde. A igreja enchia, as pessoas trazendo pessoas endemoniadas, pessoas doentes, e nós orávamos ali, e Deus libertava essas pessoas. E eu lembro que um dia, depois do quase terminando o culto, chegou uma mãe desesperada. Eu não era pastor, eu era cooperador, eu era da Assembleia de Deus ainda, cooperador. Me chamaram, pastor, vai lá em casa, que a minha filha, ela está estranha, 15 anos, e eu fui. E quando eu cheguei naquela moça lá de 15 anos, ela estava tão endemoniada, e nós orávamos, e o demônio não queria sair, e a gente começava a orar, e o demônio começava a afrontar, começava a falar palavras desconectas, dizia, olha, você não tem autoridade, eu matei um boi, era a conversa dele, eu matei um boi, e não sei o que e tal, e a gente começou a orar, e aí não saía, aquela menina tinha um espírito maligno, não saía, e a gente orava, e ficamos lá, era 3 horas, 4 horas, e a gente orava, e a menina, o demônio não saía daquela menina, até que de repente, eu estou orando lá, e de repente a menina cai, pá! O demônio sai dela. E aí eu procuro a mãe dela, a menina está liberta, procuro a mãe dela não está lá. Aí eu pergunto, fala o nome da mãe, cadê a fulana? Aí alguém diz, está no quarto. Aí eu vou lá no quarto, quando eu olho no quarto, a mãe que tinha me chamado, ela está endemoniada. Eu levanto a mão e falo, em nome de Jesus, sai dela. O diabo olha para mim e fala, você não tem poder para me tirar daqui. Aí eu falei, eu não tenho, mas Jesus Cristo tem todo o poder. Aí ele diz assim, mesmo assim, não vou sair. Aí eu falei, por que você não vai sair? Olha o papo com o diabo. Não aconselho ninguém para ficar esse papo. Por que você não vai sair? Não sair, irmão. E aí ela falou, porque quando você estava orando para eu sair do corpo, aí ele falou o nome da moça lá de 15 anos. A mãe dela fez uma oração e falando assim, pode sair do corpo da minha filha e pode entrar em mim, mas deixa a minha filha livre. Ela me deu legalidade para que eu pudesse entrar. Então eu não saio. Eu falei, você vai sair em nome de Jesus. Levantei a mão e ela caiu. E eu não sei se você já viu na TV, espero que você não tenha visto isso ao vivo. Mas você já viu aquelas jiboia grande que ela sai serpenteando assim? Aquela mulher do quarto, ela caiu ali, ela saiu igual uma cobra assim, ó. Ali no Santo Antônio. Para poder sair na porta, e quando ela
estava quase saindo na porta, assim, eu peguei no pé, na perna dela, puxei e falei, alguém fecha a porta aí. E eu fiquei mais ou menos até 10 horas da noite, de 3 horas da tarde até 10 horas da noite, expulsando o demônio daquela mulher. Hoje, essa mulher faz parte do ciclo de oração da igreja. Hoje essa mulher é liberta. Mas o que eu quero dizer para você é que o diabo, ele precisa de um corpo para ele poder exercitar o seu poder. E esse corpo, ele é adquirido quando a gente prepara esse. Você não tem que se preparar para receber o Espírito Santo de Deus. A gente não tem que santificar a nossa vida para receber o Espírito Santo de Deus. A gente não tem que santificar a nossa vida para receber o dom de línguas estranhas, ou ser batizado com línguas estranhas, não importa como você crê. A gente não tem que se santificar para receber, amém? Então, quanto mais maldade a gente faz, quanto mais pecado a gente comete, quanto mais coisa errada a gente faz, mais a gente prepara a nossa vida, o nosso corpo, para receber a presença do maligno. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer que existe um poder libertador no nome de Jesus. Eu nunca, depois que eu descobri que não tem nada a ver comigo, tem gente que tem medo, que eu já vi um monte de crente, tipo, o parente endemônia lá, o marido fica endemoniado, a mulher fica endemoniada, fica ligando para o pastor e fala assim, cara, o pastor é a mesma coisa que você. Ah, pastor, mas eu não tenho autoridade nenhuma. Eu também não tenho, mas eu sei que tem, porque quando eu chego lá, o diabo diz, não vou sair, porque você não tem poder contra a minha vida. Eu digo, eu não tenho mesmo, mas eu estou no nome de outra pessoa aqui, eu estou no nome de Jesus, que tem todo o poder, e me deu autoridade para te tirar desse lugar. Jesus chega para aquele homem, para aqueles demônios, e diz assim, então você saia. O diabo pensou que queria enganar Jesus, mas eu acho que Jesus que enganou ele, porque quando eles entram ali, aqueles 6.000, entram ali, nos porcos, eles se precipitam e morrem afogados. Agora, existe um poder libertador que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite. Primeiro, esse rapaz, depois que ele foi liberto, ele recebeu uma veste nova. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8 e o verso 27, diz que ele andava nu. Ele andava nu. Por quê? Porque o pecado, ele nos deixa nu. Você lembra do livro de Gênesis? Eles não tinham concepção que andava nu, mas a partir do momento que eles pecam, eles olham, e Deus pergunta para Adão e Eva, onde vocês estão? Nós pecamos, né? Nós erramos. E onde vocês estão? Nós estamos aqui de trás dessa figueira, porque nós olhamos para nós e vimos que nós estávamos nu. O pecado, o diabo, ele nos torna nu, ele nos mostra a nossa nudez, mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para libertar, e a Bíblia diz que depois que Jesus liberta esse rapaz, a Bíblia diz agora que ele está vestido. Olha o que diz o verso de número 15, indo ter com Jesus, viram que o demoniado que tivera a legião, estava assentado o quê? Vestido. Estava assentado vestido da presença do Espírito Santo de Deus, estava assentado vestido com a santidade de Deus, estava sentado vestido com um poder libertador de Jesus. Ele estava vestido. Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10, diz que o homem que é liberto por Jesus, ele tira aquela roupa do homem antigo, para vestir uma roupa de um homem renovado em Cristo Jesus.
Segundo, esse homem recebeu uma mentalidade nova. Porque quando nós estamos influenciados pelo diabo, irmão, a gente só pensa besteira. Lembra que eu falei para você, existe a opressão, e existe você estar possuído. Por exemplo, no ano passado, quando eu estava numa crise de depressão e ansiedade, várias e várias finais de tardes, eu pensei em tirar minha vida. Pensei em tirar minha vida, programei tudo, levei a minha esposa para a casa da mãe dela e disse, eu vou tirar a minha vida. O que era isso? Era opressão. Mas enquanto o diabo quer tirar a tua vida, Deus quer te dar a vida, aleluia. Isso não chegou a acontecer, é por isso que hoje eu tenho liberdade para pregar essa palavra e dizer, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele recebeu uma nova mentalidade. Em Lucas, capítulo de número 8 e o verso 29, diz que esse homem, ele não tinha juízo. O diabo tinha se apoderado da mente dele. Mas em Marcos capítulo 5, o verso de número 15, olha o que a Bíblia diz, indo ter com Jesus, viram que o endemoniado que tivera legião estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Ele estava pensando bem. No livro de Romanos capítulo 12 e o verso 2, Paulo diz, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, uma nova maneira de pensar. Ele estava cheio de juízo, mas agora Jesus Cristo tinha vindo e tinha libertado ele. Agora ele está pensando com clareza. Agora ele está pensando, não, eu preciso me concentrar naquilo que é importante mesmo. Eu preciso me concentrar naquilo que Deus tem me dado. Eu preciso enxergar que Deus é maior do que todo o inferno junto. O crente mais fraco aqui, cheio do Espírito Santo de Deus, ele é mais forte do que o inferno junto. Agora se for bifão, irmão, toma cuidado, para o seu parente não ligar para mim na sua casa. Por quê? Porque as coisas começam devagar. A gente começa a fazer uma coisa e fala, sabe aquele crente lá, aquela teologia, não tem nada a ver. Sabe, o diabo adora esse negócio, não tem nada a ver. Isso aí é coisa do homem, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, toma cuidado, irmão. Toma cuidado, porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu tenho uma notícia boa para você, Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Eu gostaria que você ficasse de pé, sem conversar, eu quero orar por você neste momento.